Olá, torcedor vascaíno. Jéssica Dias aqui na área com vocês. Está começando mais um Boletim do AV. Vamos seguir falando de Vasco. Nós temos que seguir por nós, por vocês, mesmo nesse momento em que o Vasco se encontra. Oitavo colocado na tabela de classificação, 47 pontos, 7 pontos do G4, faltando 15 ainda em disputa. Vasco pode conquistar os 15, chegar a 62 pontos, mas a tarefa não é nada fácil. É tudo muito difícil e aqui a gente não está, é claro, para nem tirar todas as suas esperanças, querido torcedor, muito menos para te iludir que isso é uma chance muito real de acontecer. Porque não é. E tudo isso também é reflexo da temporada, do futebol do Vasco, do jogo de ontem. Realmente um momento muito triste, muito complicado, mas sim, seguiremos falando de Vasco. E nesse momento, seu apoio é muito importante, então eu peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, a sua curtida, o seu comentário, a sua opinião é muito válido sim. Envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Ative o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Hoje, Boletim do AV especial, em live e com companhia. Eu tenho aqui hoje comigo Emerson Rocha e o ex-zagueiro do Vasco, Henrique. Nós vamos falar sobre Vasco, sobre o momento da gestão do Vasco, que segue no comando, por incrível que pareça, no comando do futebol, segue o Alexandre Pássaro. Então, nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre a parte defensiva. Vasco com a 6ª pior defesa da Série B até aqui. Pode colocar eles aí na tela, Rodrigo, para a gente já começar esse papo, essa conversa. A gente queria que fosse em outro tom, né? Aquele tom animado que a gente sempre, né, tem por aqui, Emerson. Mas você já deu o seu bom dia para a galera e a gente já sentiu, né, que realmente o tom vai ser esse a partir de agora. Tem chance, né, Emerson? Tem chance de vencer 5 jogos, mas com esse futebol, boa tarde. Com esse time, né, Jéssica? Boa tarde para você, boa tarde para o Henrique. Rapaz, como é bom ver o Henrique, né? Porque lembra a gente momentos felizes para quem viveu aquele momento ali entre 97 e 2000. Henrique estava participando de quase todos aqueles times ali, veio da base, que a gente sempre bate nessa tecla aqui. Falta gente com DNA de Vasco no Vasco. E a gente até estava conversando em off, o Henrique já falou, eu não estou morando longe, mas quem sabe, um dia, se o Vasco chamar... É isso, cara, a gente precisa mesmo que esses ex-jogadores do Vasco, essas pessoas que conhecem o clube da palma da mão, porque viveram tudo que tinha que viver lá, momentos ruins, momentos felizes, mas sempre com muito respeito ao clube. Eu acho que falta um pouco isso, principalmente no futebol do Vasco. Falta jogadores, falta ex-jogadores do Vasco, falta gente que respeita esse clube, principalmente no futebol, e conheça de cabo a rabo o clube, porque olha, o torcedor, como você disse, tá bem magoado, bem chateado, e como você disse, dificilmente o Vasco vai subir. Tem uma possibilidade? É mínima. Se tivesse outro time, se fosse na época do Henrique, falar, vai subir mole com 5 jogos, aquele time ele vai bater tranquilo. O problema é que a gente tem esse atual time, e aí é complicado falar um prognóstico de vencer 5 jogos. Pra você ter uma ideia, a última vez que o Vasco venceu 5 jogos foi em 2020, naquela época do Ramonismo. 2 jogos pelo Campeonato Carioca e aqueles 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu de líder para permanecer pelo 2º ano na Série B. Que tragédia, né, Jéssica? Que tragédia. E nessa temporada não ficou sequer uma vez no G4 e a maior sequência que teve sem perder, né, de invencibilidade foi de apenas 3 jogos. Ô Henrique, é um prazer ter você aqui conosco. Eu deixei você por último porque eu vou te dar total liberdade agora para você poder falar, fazer sua análise sobre esse momento triste do Vasco. Agora está começando hoje, inclusive a 34ª rodada, agora às 5 da tarde. Começou o CSA e Remo, CSA que está uma posição acima do Vasco na tabela de classificação, e aí tem gente que ainda está se importando com os adversários, né? E tem gente que não mais. Mas assim, a nossa função é estar aqui, informar, informar. Então, ainda tem mais essa situação, continua, né? E aquilo, a gente já tinha falado antes, né, Emerson?
o complicado de perder para o Guarani eram 5 jogos já batendo agora na mesma tecla, e vai ser assim até o final da Série B. Essa dificuldade e essa grande possibilidade do Vasco permanecer na segunda divisão. Fala um pouquinho pra gente, Henrique. Muito obrigada aí pela sua participação, pela sua disponibilidade. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Emerson. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, participando do canal Atenção Vascaínos. Sempre prazer imenso estar falando de Vasco, né? Independente do momento que o Vasco esteja na situação, na atuação na tabela, né? A gente sofrendo ou sorrindo, falar de Vasco é um prazer imenso para mim. E é um momento complicado. Já há muitos anos o Vasco vem passando por esse processo. E esse momento complicado que o Vasco passa só tem um único culpado. Chama-se a diretoria vascaína. Essa guerra política que acontece dentro do clube, ela está acabando com o clube. É muita vaidade, muita gente querendo ter o poder, tomar o poder, sem ter condições de governar o clube. Essa é a verdade. Todos que entraram até hoje são incapacitados para poder gerir um clube de tamanha grandeza que é o Vasco da Gama. E mais uma prova tem acontecido. O clube continua na Série B, palavras e declarações do nosso presidente Salgado infelizes, e a gente esperava muito quando se assumiu o poder com várias promessas, né? E nada se cumpriu. Isso reflete no futebol, reflete no dia a dia do clube e reflete no coração de nós torcedores, que queríamos ver o Vasco numa Série A. A grandeza que o clube tem, permanecer na Série B é um prejuízo muito grande para todos nós. É lamentável o que está acontecendo. Eu vi o jogo do Vasco contra o Guarani, eu vi um Vasco impotente, um Vasco sem força, um Vasco sem equilíbrio mental, sem equilíbrio tático, jogadores sem comprometimento. Infelizmente, eles estão tentando de tudo, mas o futebol é aquilo, né? É um casamento. E essa equipe do Vasco aí não casou. Para mim, com todo respeito, não sobe. Sendo racional, e a gente, como eu falei, né, a gente não está aqui para tirar as esperanças totais do torcedor, mas sendo racional é realmente muito difícil o Vasco subir. Eu também já não acredito mais tanto nessa possibilidade, até porque nós ontem no pós-jogo, quando analisávamos aqui o que o Vasco poderia fazer nessa situação trágica, nós chegamos à conclusão de que de imediato, era para ter acontecido ontem, inclusive, era a mudança do diretor executivo de futebol. E aí eu quero te perguntar, Henrique, o quanto um diretor de futebol, um cara que é executivo, influencia no vestiário. Não estou falando só de montagem de elenco, não, porque isso daí a gente já viu que não funcionou, que foi um fracasso. Mas o quanto é importante um cara que consiga fazer um discurso, convencer os jogadores, mudar o ânimo, o astral, e ter essa representatividade dentro do vestiário. Como é que era na sua época? Influenciava muito. Você tinha um diretor de futebol respeitado, que conquistava vários títulos, um cara gabaritado. Isso aí o jogador respeita. Agora, você tem hoje um diretor de futebol novo. Eu admiro o trabalho do Alexandre Pássaro, até porque ele está buscando o lugar ao sol dele. Vamos respeitar o profissional. Creio eu que ele pegou uma bomba na mão também. Não vou totalizar ele de culpa, até porque o Vasco está endividado até a última manga da camisa, e ele tem um orçamento. Eles oferecem um orçamento para ele tem que trabalhar dentro daquele orçamento. E, infelizmente, eu tenho certeza que o Vasco ofereceu um orçamento para ele, aonde ele só conseguiria buscar jogadores que não estavam sendo aproveitados no mercado. Eram apostas, foram jogadores que passaram e tiveram importância em outros clubes no momento passado, e que agora teriam que ele teria que resgatar esses jogadores para poder dar um nome à torcida. O Vasco é tão grande que ele não aceita nomes desconhecidos. Infelizmente, igual fez o Botafogo. O Botafogo aí do lado pegou o Chay, que eu tenho certeza que o Vasco não pegaria, ninguém acreditava, nem a torcida, e está fazendo a diferença no Botafogo. Um Navarro, que também ninguém acredita, e hoje o Botafogo está prestes a subir. Então, a diretoria do Vasco tinha que cair dentro dessa realidade, procurar jogadores que não fossem renomados, assim como o Goiás pegou o Aleph Manga,
e os times souberam aproveitar e o Vasco não. Pegou Marquinhos Gabriel, pegou o Zeca, pegou o Hernando, pegou só jogadores renomados que não casou. O Vasco tinha que montar um time de Série B, não um time de Série A. E foi isso que aconteceu. E, ao meu ver, o Alexandre Pássaro não tem esse gabarito todo para fazer um convencimento, fazer uma reação dentro da equipe com as suas palavras, com a sua história de vida e com a sua história no futebol. Ele ainda não está gabaritado para isso, então ele não vai conseguir reverter esse quadro sendo como se fosse um psicólogo dentro da equipe do Vasco da Gama, porque além de ser diretor de futebol, eu tenho certeza que se você pega um Rodrigo Caetano, como foi anteriormente no passado recente do Vasco, ele ajudou muito naquelas conquistas do Vasco. E teria que ter um cara a essa altura, e infelizmente hoje nós não temos. O Alexandre Pássaro não é esse representante legal para fazer a equipe do Vasco mudar de posição na tabela. Até porque é um sentido lógico, né, Emerson Rocha? Eu, Jéssica Dias, tenho quase 10 anos de jornalismo, se contar o tempo de estádio. Você, estágio, estou até confundindo as palavras. Você, Emerson Rocha, com uma jornada muito mais longa nesse mundo do jornalismo, vai eu chegar para você e falar, pô, Emerson, dá uma melhorada aí, né? Tá fazendo de qualquer jeito, Emerson. Poxa, melhora essa voz, melhora essa entonação, vai procurar notícia de verdade, apura direito. É uma questão de lógica, né, Emerson? Não existe isso. Quem chegou agora querer ensinar para quem já está há muito tempo. Por mais que quem está lá não esteja representando, por exemplo, vai chegar o Alexandre Pássaro no Leandro Castan. Ele vai falar alguma coisa com o Castan? Ele vai conseguir ter argumentos? Então, é aquilo, né, Emerson? É o lógico que a gente vai ficar explicando. Não, e você tem toda a razão em relação a essa questão da idade, porque não é nem pela idade em si, porque pode ser uma pessoa um pouco mais nova, ter um pouco mais de experiência, mais bagagem. Só que o problema do Alexandre Pássaro é que a vivência do futebol não é nem a idade dele, não. Ele vive futebol há pouquíssimo tempo. Carreira. Exatamente, é o lastro, que a gente usa aqui, a palavra é o lastro. Por exemplo, o Henrique, se o Henrique fizer toda a formação e trabalhar como executivo de futebol, você tem que contar o lastro dele desde como atleta, porque ele vive vestiário, ele sabe todo o processo como é feito. Quando chega para conversar com o jogador, ele sabe todo o processo. Ele sabe, por exemplo, um jogador que está dando migué no vestiário. Ele sabe, porque ele conheceu, ele viveu aquilo dali. E viveu com grandes jogadores, Romário, Edmundo, Donizete, Luizão, Juninho, Ramon, Felipe. Ele viveu isso no vestiário do Vasco. Até o Henrique postou no Facebook dele, semana passada, uma foto do banco de reservas que ele estava no Vasco, numa semifinal de Mercosul contra o River Plate. Tinha lá Fábio, o próprio Henrique, Jorginho, Luizinho, Pedrinho, Viola, jogadores espetaculares. Mauro Galvão, olha isso. O banco de reservas do Vasco era esse, naquele jogo. Só para o torcedor ter noção, e eu até publiquei essa foto no meu Twitter e foi muito divulgado, exatamente por conta disso, assim, porque conhece, não é só conhecer o Vasco, conhece o futebol. O Henrique passou por Atlético Mineiro, Goiás, times, por exemplo, o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, e o Goiás provavelmente vai ser um dos 4 clubes que vai subir para o ano que vem. Só para você ter uma ideia, então se viveu o futebol, não é apenas, passou ali, montou aqui, começou a trabalhar hoje e já está dirigindo um time. E detalhe, o Alexandre Pássaro tem a caneta sozinho no futebol do Vasco. Ele não conversa com ninguém ali, com outra pessoa que tivesse um pouco mais de experiência, para dar uma ideia. Ele podia até estar nesse cargo, mas que tivesse alguém do lado dele para poder conversar, alguma pessoa um pouco mais experiente. E ele não teve isso. E a gente vinha cobrando isso há muito tempo. Desde lá de trás, quando começou a Série B, o Vasco precisa ter alguém um pouco mais experiente, alguém que conheça, vamos dizer assim, o cheiro do éter do vestiário, para conversar com os jogadores, para conversar com o treinador. E o Pássaro ser a pessoa do documento, de fazer o contrato, de chegar lá, negociar, ok, isso seria muito importante, mas falar de futebol, a caneta estar na mão dele, foi uma tragédia, a gente viu o que aconteceu agora. O Henrique falou em relação a nomes que o Vasco contratou, por exemplo, o Chay e o Aleph Manga foram ventilados no Vasco. A situação, como ele próprio disse, a diretoria não aceitou porque acha que o Vasco é grande demais para poder contratar jogadores como esse. Viu o que eles estão rendendo na Série B. O Vasco não fez nenhuma aposta. Na época do Henrique, a gente, por exemplo, em 97,
O Vasco foi o americano contratar o Odivan, foi o Madureira contratar o Nasa, e os caras foram titulares do Vasco. O Vasco não fez nenhuma aposta para esse ano. Jogadores por assim, eu vou contratar 2, 3 jogadores ali que estão emergindo no futebol, jogadores com um pouco mais de fome. Não, vou dar aqui o Daniel Amorim, mas o Daniel Amorim já com lastro de idade. Amorim, isso que eu ia falar. Mas tem mais de 30 anos. Não contratou ninguém assim com 22, 23, de um time que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, no Campeonato Mineiro. Não trouxe nenhuma aposta. Nenhum. Porque apostou na grife e deu no que deu. É verdade. Infelizmente. Aí, 33 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. 39 gols feitos, 38 gols sofridos. 1,15 gols por jogo. Sexta pior defesa da competição, Henrique. Desse jeito não tinha como, né, cara? Assim, é aquilo. O Vasco pega, me traz Hernando. Não rendeu, ficou no departamento médico um tempo, não aconteceu. Beleza. Traz o Valber, poucas oportunidades. E a gente aqui levando uma fé. Poxa, bota o Valber, vamos ver como é que ele vai render. Poxa, aí vamos falar do sistema defensivo completo, né? Na lateral direita, o problema também, que já vinha adiante. E por um tempo o Zeca jogando lá na esquerda. Aí ele vem para a direita. Léo Matos no banco. Diniz não mexe na equipe. Cara, já estava tudo cantado, né? E aí, no fim das contas, quem era a zaga titular? A mesma que foi rebaixada. Leandro Castan e Ricardo Graça. Então, como é que a gente analisa isso, Henrique? Como é que a gente entende as pessoas acharem que daria certo, sendo que já não deu antes? É verdade. Falta de planejamento. Essa é a palavra perfeita, né? O Vasco não teve planejamento para essa temporada. Tanto que a zaga que vai terminar o campeonato é a zaga que foi rebaixada no passado. Eu nunca vi, com todo respeito, por mais que ele tenha feito bons jogos, no futebol brasileiro, se duvidar mundial, 2 zagueiros canhotos. Não estou falando da qualidade individual de cada um. Respeito demais o Leandro Castan, tem sua história no futebol, Ricardo Graça que está começando, mas não casou. Não casou essa defesa, não adianta. Eu nunca vi isso. Se você me falar algum time aí que jogou com 2 canhotos um campeonato inteiro, eu quero mudar de nome, porque eu não me lembro dessa história aí. Não me lembro. Você joga com 2 destros, mas 2 canhotos? Por quê? Vai me perguntar por quê? Não sei. Não sei te dizer. Isso aí é a lógica do futebol. Não combina, não tem jeito. Eu nunca vi. E o Vasco continuou, contratou o Hernando, teve vários problemas. Eu vi o Hernando subindo no Goiás, eu estava no Goiás em 2008, joguei com ele, tive oportunidade. Era um menino muito promissor, não foi à toa que foi para grandes clubes, jogou muito, mas vem já há 2, 3 anos com problemas com lesão, acontecendo algumas coisas particulares na vida dele, não vem rendendo o futebol que ele tem. Também, quando teve oportunidade, não casou. Defesa é casamento. Trouxemos um goleiro que ninguém particularmente estava querendo no mercado. Era um goleiro que eu falei não sei se foi numa Atenção Vascaínos ou numa live do Russo, onde eu falei que não ia dar certo e expliquei por quê. Eu preferia que desse oportunidade. Tinha vários outros goleiros aí em pauta, o próprio Jean, que saiu do Atlético Goianiense, estava aí dando sopa, pegou muito no Atlético Goianiense e estavam todo mundo reclamando do nosso goleiro, que hoje está no Atlético Goianiense e fazendo grandes partidas. Falei, o problema não está no goleiro, o problema está no sistema defensivo. Tudo que vai ali entra, o goleiro não é milagreiro, não tem jeito, cara a cara com ele, é muito difícil ele pegar todos. E é o que tem acontecido, o sistema defensivo do Vasco é muito frágil, as laterais não acontecem, desde o ano passado, o Pikachu já vinha com aquele problema dele, de estar muito tempo no clube. Nunca falei da qualidade técnica dele, pelo contrário, falei da acomodação dele com a camisa do Vasco, tanto que ele no Fortaleza hoje tem feito grandes partidas, porque ganhou ânimo novo, ganhou um local novo, uma estrutura nova, respirando novos ares. Jogador ficar mais de 2, 3 anos num clube, sofrendo com salário atrasado, com briga de diretoria, ninguém rende, não tem jeito, o jogador fica saturado daquele lugar ali, tem que ajudar um monte de profissionais, infelizmente,
todo o staff do Vasco, os funcionários do Vasco, depende dos jogadores. Isso já tem 2 anos. Desculpa te interromper. Sim. Mas você acha que é isso, inclusive, que acontece com Ricardo Graça e Andrei? Porque justamente é uma situação que a gente está falando já aqui no canal já há um tempo, disso, do jogador já estar acomodado, de já não estar mais se sentindo bem naquele ambiente e realmente não casar. Até mesmo Leandro Castan, os caras que já estão no Vasco já há anos. Isso realmente faz parte do rendimento do atleta? Você acha que já está até encerrando o contrato? O Andrei e o Ricardo não. O Ricardo ainda tem, o Castan também. Mas assim, era bom eles também já procurarem novos ares, Henrique? Era bom. Até para a carreira do atleta, eles mesmos têm que procurar novos ares. Está vendo que o clube está passando por momentos difíceis, está prejudicando eles, a carreira deles. Eu acho que era o momento deles procurarem um novo clube, procurar um novo ambiente, para que eles possam crescer novamente. Eles não são mais jogadores. Eu gosto de ver o Leandro Castan jogar, só que ele precisa de um parceiro. O Leandro Castan já é um cara rodado, um cara experiente. Ele precisa de um jogador veloz, um jogador com outro estilo de jogo, porque ele é um cara muito técnico. Ele precisa de um cara mais viril, tipo um Odivan da vida, que, bate, chega junto, entendeu? Faça uma boa cobertura até para ele poder render. O Ricardo Graça não é esse jogador. Os outros zagueiros que tiveram lá também não são jogadores, Fernando, não são jogadores que vão conseguir se encaixar no futebol do Leandro Castan, e os laterais também não ajudam. Coitado do menino Riquelme, está fazendo o melhor que pode, tem uma técnica incrível, é um excelente menino, vai ser muito promissor no Vasco, mas infelizmente daqui a pouco o Riquelme vai se tornar mais um Henrique, que vai ficar ali, aquele lateral que vai passar anos e anos, não vai conseguir produzir o seu futebol adequado porque a equipe é deficitária. Assim mesmo, assim vai acontecer a carreira dele. E a torcida vai pegar no pé, ele vai começar a errar, porque não adianta, ele não vai conseguir carregar o piano sozinho. Nós temos 2 volantes que são meninos, Infelizmente, os meninos não. Eles são meninos promissores, eles não podem tomar a equipe do Vasco e ser o carregador de piano da equipe do Vasco. Como o Emerson falou, o Vasco, nos anos de 97, foi buscar o NASA. Foi buscar o Odivan, eram jogadores que estavam querendo uma oportunidade, suaram sangue, e ainda teve mais gente no Vasco que foi dispensado, foi o Maciel, foi o Pachola, o próprio Marcão teve no Vasco antes de ir pro Fluminense, o Haroldo, o Marçal, depois foi pro Flamengo. Então teve vários, o Vasco pegava os jogadores do Campeonato Carioca e dava uma oportunidade para poder aparecer num grande, e isso aí acabou. Isso acabou, são jogadores que estavam debaixo dos olhos aí de toda a diretoria, mas só que eles acham que traz um cara lá de São Paulo, que conhece o mercado, que trabalhou no São Paulo, isso e aquilo, e vai buscar jogador de clube grande que o Bahia não quis, o Cruzeiro não quis, infelizmente. Até que o RB Bragantino não quis, né? Como o Morato, por exemplo. Sim, então acaba que essa equipe ela não ganha a liga, ela não se encaixa, e dá nisso, dá um Vasco apático, um Vasco com um bom treinador. Eu manteria o Fernando Diniz, entendeu? Eu manteria, entregaria um time com o diretor na mão dele para uma montagem adequada, que eu tenho certeza que o Vasco sobe, porque ele já demonstrou que o Vasco teria condições de subir, tanto que o Vasco mudou de atitude, fez os caras correr, só que falta algo a mais, falta aqueles jogadores, falta algumas peças que se encaixasse no perfil de trabalho dele, para que o Vasco pudesse ser maior. E, infelizmente, ele não vai ter essas peças mais. Ô, Jéssica, deixa eu fazer uma pergunta para o Henrique. Deixa eu fazer uma pergunta para o Henrique, porque primeiro a galera aqui no chat está elogiando muito as opiniões do Henrique, principalmente apontar o dedo que a culpa é da diretoria, essa questão dos jogadores, muita gente aqui elogiando muito o Henrique. Eu queria perguntar a ele por 2 situações. Por exemplo, o Vasco nessa Série B, se eu não me engano, posso até estar errado aqui, eu acho que o Vasco não fez nenhum gol de zagueiro do Vasco, por exemplo. E o Henrique, por exemplo, salvou o Vasco em 2 anos seguidos com gols lá na frente. Além de ser muito bom no sistema defensivo do cabeceio, lá na frente ele também resolvia. Lembro, por exemplo, de 2004, aquele gol contra o Atlético Paranaense. Isso aí está histórico
para o torcedor do vascaíno. Mas eu queria perguntar para ele, essa situação dos zagueiros do Vasco, além do sistema defensivo não conseguirem fazer, cortar as bolas normalmente, porque o Vasco tomou muitos gols em bola aérea, e lá na frente não conseguirem fazer nada. Você tem escanteio pro Vasco, é a hora que você vai no banheiro, você vai beber uma água, você sai um pouco da televisão, você sabe que não vai render nada. Ontem, inclusive, o gol da equipe do Guarani é um escanteio pró-Vasco, que o contra-ataque saiu o gol do Guarani. E aí eu queria perguntar para ele sobre isso, por que os jogadores do Vasco de defesa não conseguem fazer gols lá na frente, se isso é individual, se isso é uma questão de tática, se é uma questão de trabalho. E a outra questão que eu queria levantar com ele, por exemplo, ele falou em vários nomes de times campeões pelo Vasco que ele passou, mas também ele viveu um momento no Vasco onde tinham jogadores que não tinham tanto talento assim, mas tinham aquilo roxo, vamos dizer assim. Buscavam a vitória o tempo todo. Esse time de 2004 tinha ali o Pet para poder resolver, e a molecada do Vasco que subiu com muita vontade e conseguiu pelo menos permanecer com o Vasco na Série A, mesmo tendo um time com baixa qualidade. E essa questão do querer, Henrique, queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas. O zagueiro do Vasco não fazer gol lá na frente e essa vontade do jogador do Vasco em vencer. Ô Emerson, primeiramente, você fazer gol no ataque, um zagueiro fazer gol no ataque tem que ter muito trabalho, tá? Treinamento, posicionamento e tempo de bola. Isso aí você tem que reunir essas três qualidades, né? Você treinar bastante, querer treinar, porque não é fácil. Você ficar toda hora treinando bola, ter um bom tempo de bola, uma boa impulsão, entendeu? E você ter atitude, você querer. Porque muitas vezes a bola vem de encontro a você e você vai chocar com o outro companheiro, você não pode ter medo de cabecear. Então, esse é um fator que o zagueiro tem que ter. Para atacar é mais difícil, porque você vai de encontro à bola e o adversário. Para defender, você só vai de encontro à bola. Você consegue se proteger do adversário. Então, são duas coisas diferentes, onde nem todos conseguem reunir essas qualidades. Eu treinava bastante isso e sou muito grato ao falecido Alci Portela, que era chato pra caramba com nós zagueiros, que sempre eu fazia um específico. O trabalho específico após treino. Eu saía e fazia. E lembra pra galera quem era o Alci Portela, Henrique? Lembra pra galera quem era o Alci Portela? Alci Portela foi um jogador do Vasco, né, muito conhecido, e era auxiliar técnico do nosso querido Antônio Lopes, nosso delegado. Então, ele sempre pegava nós e fazia um específico ali, 30 minutinhos, 20 minutinhos. Então, eu sou muito grato a eles pela essa oportunidade. Então, eu adquiri essas experiências boas. E o jogador ele tem que ter isso dentro de campo. É a atitude quando se é cruzada a bola. É claro também, o jogador que bate. Na minha época eu só peguei craque, era Petkovic, Marcelinho Carioca, Edmundo, Juninho Pernambucano, Paulista, Pedrinho. Ramon. Olha a diferença. Ramon, isso tudo influenciava. Tinha o Zé Maria também, que era um excelente cobrador, lateral direito. Enfim, tivemos vários batedores ali. Felipe, os caras jogavam a bola na nossa cabeça. Agora, você tem que ter atitude para atacar. O enfrentamento, você não pode ter medo. E ainda tem mais um fator predominante, que é você cabecear de olho aberto. A grande maioria dos jogadores, ele fecha os olhos para poder travar o corpo e segurar o impacto, né? Porque você tem medo de cabecear e bater de cabeça com o adversário. Então, são essas situações. O jogador do Vasco tem medo de ficar na barreira, né, Emerson Rocha? Verdade. Na barreira. Tem medo de ficar na barreira. E aí você fala daquilo roxo, né? A nossa equipe de 2004, nós tínhamos, eu até há algum tempo aí atrás, eu também publiquei no meu Instagram, que nós tínhamos 9 jogadores nessa equipe de 2004, que eram das divisões de base, e mais 5 no banco. 5 jogadores no banco de reserva. Nós tínhamos um craque, Petkovic, que hoje, com todo respeito, temos um craque também, que é o Nenê, mas não vamos comparar, não podemos comparar. O Petkovic ainda estava fazendo muita diferença no Vasco, ele carregava o nosso time nas costas. Estava no auge. E nós tivemos a oportunidade no jogo final contra o Atlético Paranaense, com toda a dificuldade que nós tivemos dentro do Campeonato Brasileiro. Que era um timaço. Era um timaço, nós ganhamos deles. Por quê? Porque nós entramos com sangue nos olhos, cara. E essa garotada que representava a camisa do Vasco, morava 7 anos no clube, 8 anos, tinha 12 anos de clube. Tinha jogadores que vieram do Sub-9.
Então, jogadores não poderiam manchar a história dele com rebaixamento. Isso, nós tivemos também o grande papel do treinador João Santana, que foi fundamental, fez a gente treinar a única oportunidade que nós teríamos de fazer gol dos caras, que era a bola parada, porque o sistema defensivo do Atlético Paranaense tinha essa deficiência. Quanto ao ofensivo, era o contrário. Os caras na bola ofensiva, eles eram muito bons. Só que no defensivo eles tinham falhas. E foi aí que nós aproveitamos. Treinamos a semana inteira, fizemos uma jogada tática onde o Joel pediu para que eu, o Daniel e o Fabiano atacassem a bola, e ainda tinha o Anderson, que era um jogador que atacava muito bem, e a bola parada do Petkovic, que era excelente. Então nós vamos ter que fazer gol nesse quesito, bola aérea ofensiva. E deu o que deu, conseguimos fazer, sofremos muita pressão nesse jogo, foi incrível, mas a força da nossa torcida fez com que nós fôssemos guerreiros e não deixasse aquele jogo ser um placar diferente do que a vitória para o Vasco. A torcida que, infelizmente, está ferida, né, nesse momento. Há mais ou menos 2 horas atrás, o Vasco divulgou a última parcial de ingressos para o Clássico. Conseguiu abrir o estádio para 20 mil pessoas, mas apenas 5 mil ingressos vendidos, sendo desses 5 mil, os 1.000 da torcida do Botafogo, que esgotou em poucas horas. Então, assim, o torcedor, com toda a razão, está bastante chateado, bastante triste e inseguro, e essa situação do Vasco complicando bastante o psicológico de todo mundo. Eu vou te falar com toda sinceridade, o torcedor do Vasco que vai no jogo de domingo tem 2 situações. Uma primeira, é claro, louvável, de ainda acreditar. O torcedor ainda tem essa situação. Tem muitos que ainda acreditam que o Vasco, por exemplo, possa vencer o Botafogo e buscar as 4 vitórias. Eu acho até, por exemplo, se vencer o Botafogo, os 4 próximos jogos são aceitáveis do Vasco vencer. Porque são times, por exemplo, que praticamente que já não brigam por muita coisa, times lá embaixo da tabela. Esse jogo contra o Botafogo, se o Vasco vencer, pode sim tentar sonhar em vencer os outros 4. Mas independente disso, além da outra situação, que aí é preocupante. Porque você, por exemplo, eu não acredito que 4 mil torcedores do Vasco estão confiantes que o Vasco vai vencer o Botafogo e vai subir. E aí fica a preocupação, será que não vai apenas para fazer algum tipo de coisa errada se o Vasco, por exemplo, não vencer o Botafogo? É isso que a gente tem que pensar, porque o torcedor mesmo que vai lá apaixonado pelo clube para apoiar, eu não acho que seja essa carga total. E isso me preocupa um pouquinho, Jéssica. Com certeza, principalmente no sentido de preservar o maior patrimônio do Vasco, que é São Januário, né, gente? Então, se você está aqui no chat, está bastante chateado, quer protestar, faça de uma forma com que não deprecie o que o Vasco ainda tem de valioso e que não coloque a sua segurança ou de outra pessoa em risco, tá? O Flávio sempre fala aqui, né, nas lives, esporte é vida, é alegria. Tá num momento difícil, mas também não custa futebol não é meio de morte, a sua vida, a sua segurança. Futebol não é meio de morte, exatamente. Nós vamos falando no Flávio Dias, um recado rapidinho dele, porque depois disso a gente já está caminhando para o final da nossa live e eu vou perguntar para o Emerson Rocha e para o Henrique quem vai receber a fatura. Quem vai receber esse boleto para pagar agora? Pode dividir a conta se vocês quiserem, ou pode dar 100% para uma pessoa só. Mas vai ter que responder, não pode sabonetar, tá, gente? Vamos a um recado do Flávio Dias. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. De volta, pessoal. Estamos aqui de volta e eu realmente quero falar sobre isso porque a gente já listou os pontos fracos aqui,
os pontos fracos não, né? Os pontos críticos, negativos, tudo que aconteceu desde o início da temporada do Vasco. E a lista é grande. Problema no gol, problema na lateral direita, que, meu irmão, a lateral direita já é um problema do Vasco, ó, há muito tempo. Questão da zaga, da lateral esquerda. A lateral esquerda também é crítica a situação, porque o Riquelme porque agora... o Riquelme, por exemplo, está suspenso. Exatamente, vamos ter que improvisar. Aí quem vai entrar? O MT? O Zeca? Né, para vencer o Botafogo, jogo da vida, querendo as 5 vitórias para conseguir ainda uma vaguinha no G4, complicado. Aí a gente vai para as volâncias, aquelas mesmas peças de antes. Antes a gente tinha o Guarim, antes a gente tinha alguém ali que dava um brilho diferente, não tem mais. Vamos para o meio. Marquinhos Gabriel estava lá, triste, solitário, sem conseguir render bulhufas, chegou o Nenê, ufa, um alívio. Não pegou a 10 porque a 10 estava lá com o Morato, mas era aquele cara que faltava, né? Na frente, a gente tinha ali o Germancano e todo mundo tá, não, mas a gente tem o Germancano. Independente de qualquer coisa, tem o Germancano, né? E aí, o Germancano primeiro passou por um grande jejum e depois, infelizmente, não rendeu mais. E eu nem acredito que por culpa dele, não. Agora, é tudo maior. É macro, né? Vem de cima para chegar na ponta. E eu quero saber de vocês. Vou começar pelo Henrique, que é o nosso convidado, né? Visita primeiro. Para que você entrega essa fatura, Henrique? Diniz também tem um pouco de parcela? Outros treinadores? Não. Fala aí pra gente. A fatura está com o presidente, Jorge Salgado. Essa não culpo nem o pássaro, é o Salgado. O presidente foi quem contratou ele e ele contratou o time. Então, vamos começar por aí. O Diniz não tem culpa nenhuma, os outros treinadores também não. Nem Marcelo Cabo, nem ninguém, porque foi pedido dos jogadores. E eu sei que o Marcelo Cabo pediu alguns jogadores e não foram contratados. Foram contratados outros. Então, a gente tem uma certa amizade, uma certa intimidade, sabe o potencial que tem esse treinador. Mas não foi dado a ele o que ele pediu. Foi feita de outra forma. Então o torcedor tem que saber disso. A culpa é só do presidente. Perfeito. E aí, Emerson Rocha? Não tenho nem o que mais falar nada. O Henrique foi perfeito. Lógico, a culpa vai lá de cima. E eu vou te falar até um pouco mais acima do presidente. A questão do Vasco política é muito complicada. A gente vê de anos o Vasco brigando aí, os políticos do Vasco brigando, justiça para lá, justiça para cá. A pessoa entra no Vasco de uma forma imoral, entra de uma forma complicada. Então, desde lá da questão política, a questão da energia do Vasco está complicada, e aí você vai colocar no foco o presidente Jorge Salgado, que foi ele que contratou. Como disse o Henrique trouxe agora uma informação que é muito importante, a questão do Marcelo Cabo, pouca gente lembra disso. Quais foram os jogadores que o Vasco contratou a pedido do Marcelo Cabo? Na verdade, foram só 2. O Michel, volante que não jogou, teve problemas de questão física, e o Daniel Amorim. O restante que veio com o Marcelo Cabo, jogadores que a diretoria contratou, não foi ele que escolheu. Ele pediu mesmo, foram só esses 2 jogadores. Então, assim, só para você ter uma ideia, a gente culpa o Marcelo Cabo naquele momento. E detalhe, eu até bato nessa tecla. O Marcelo Cabo passou por 5 jogos, que eram os 5 jogos mais complicados, que eram com times que estavam mais lá em cima. O Vasco venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E aí, quando ia pegar, entre aspas, o filé, que eram times um pouco mais fracos, por exemplo, essa reta final agora, o Vasco pegaria o Vitória, pegaria o Remo, pegaria o Londrina, pegaria times um pouco mais fracos, e aí tiraram o Marcelo Cabo, colocaram o Lisca, que também não tem culpa, o Lisca, claro, pelo trabalho que fez um trabalho ruim, mas também não tem culpa por ter sido contratado. O pessoal foi lá na casa do Lisca, não foi o Lisca que procurou o Vasco. Então tem essa situação também. Então o problema vem lá de cima. Com certeza o presidente Jorge Salgado é o maior culpado, e também, lógico, o Alexandre Pássaro por ter feito esse time que o Vasco fez para essa temporada. Ele que criticou o ano passado que o Vasco caiu, que tinha muitos jogadores da base. Mais uma vez o Vasco tinha mais de 60% do seu elenco jogadores da base com pouca experiência, com pouca vivência de Vasco, pouca vivência de vitórias, porque os meninos da base, por exemplo, na época do Henrique, como ele disse aqui, tivemos vários jogadores da base, só que subiam vencedores, subiam contra jogadores um pouco mais experientes, o que o Vasco nesse ano não deu para esses meninos. O Emerson, Jéssica, só para dar um adendo aqui,
Você lembra como terminou o Botafogo ano passado? Esfacelado, com um menino de 16, 17 anos jogando. Esfacelado. O Botafogo não tinha dinheiro para nada, eles passaram o cerol em todo mundo, mandaram todo mundo embora e contrataram um time novo. Olha onde está o Botafogo. Só jogadores desconhecidos. Aposta. O Vasco não tem coragem de fazer isso. Esse é o problema do Vasco. O Vasco tem que dar oportunidade a jogadores que querem vencer na carreira, vencer na vida. Busca jogadores, tem o Paulistão aí como laboratório, o próprio Carioca, tem jogadores de qualidade, existem jogadores bons que podem ser aproveitados, mas eles não dão chance. Então o que acontece? Fica só naquele ciclo de Série A, o Vasco tem que botar na cabeça que hoje ele está na Série B. E se não abrir o olho, cuidado, hein? Pode um dia aparecer na Série C, aí você vai ver o bicho pegando. Então é isso. Verdade. Fatura chegando lá na casa do presidente Jorge Salgado, que cuidou de tudo administrativamente, né? A gente já falou aqui, a camisa tá toda bonita, cheia de patrocínio, né? Cuidou de tudo, contas, emprestou dinheiro, mas senhor presidente... Só não cuidou do conteúdo da camisa, né? Exato. Senhor presidente, o Vasco não é uma de suas empresas que vende qualquer outra coisa. O Vasco é um time de futebol. E foi maltratado desde o início. Ontem eu lembrei a situação dos troféus do Vasco sendo transportados naquela Kombi, igual sucata. As pessoas que estão lá, zero identificadas com o clube. A gente mal conseguiu chegar perto do Vasco esse ano. A gente mesmo, imprensa, que está aqui para ser uma ponte entre o clube e o torcedor, nos distanciaram do Vasco. Fizeram do Vasco um mero prédio frio. Um prédio frio. São Januário era um prédio frio, que as pessoas entravam, batiam um ponto e saíam. Só que aquela mágica, sabe? Aquela magia, aquela coisa de entrar lá até mesmo para trabalhar, porque a gente sentia isso trabalhando também. Foi deixada de lado. Então, a fatura é dele, porque ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu. E agora não adianta apresentar balancete, falar, mas isso aqui... O Vasco é o 5º maior clube do Brasil em interações no Twitter. Valeu de quê? Nada. Está entre os 10 com a maior folha do campeonato do Brasil, independente de Série A e Série B. A questão financeira não é... O problema não foi esse. Eu vou tocar numa questão aqui rapidinho também, só para vocês lembrarem. O nosso Sub-20, com o Siston, que é um ex-jogador do clube, conhece todos os espaços do clube, liberaram ele, o Vasco não ganha mais nada. Com o Siston ganhava tudo. Contrário. Até a categoria de base eles conseguiram destruir. Toda uma estrutura montada, com o PC Guzmão, com o Brasil, com o Siston. Entendeu? Foi o que a Jéssica falou. Hoje ninguém conhece ninguém, com todo o respeito aos profissionais que estão lá. Então, é lamentável o que está acontecendo com o Vasco. E assim vai perdendo. E nós vamos perdendo grandes valores, vamos perdendo bons valores, e o Vasco vai ser aquela sucata de antigamente. E a gente segue tentando, inclusive, né, o Flávio Dias, uma entrevista com o Flávio Dias, que é o novo gerente lá da base. Rodrigo Dias. Também sabe, Rodrigo Dias. A gente não sabe nem qual a voz dele, qual é o tom da voz dele, se ele fala agudo, se ele fala grave, porque é difícil. Inclusive o Vasco que foi história, né? Um pedido do Alexandre Pássaro. Exatamente. Ou seja, pessoas totalmente estranhas. Hoje até o Vasco goleou o Barra da Tijuca 4-0 no jogo de ida da semifinal da OPG. O Juninho fez gol lá, tudo mais, mas agora é pouco, né, meus amigos? Mas perdeu para o nosso rival semana retrasada, perdeu para o Nova Iguaçu. Eu estou acompanhando, então é lamentável, né? A gente fica de longe aqui porque nós somos vascaínos, mas hoje o Vasco não tem mais a mesma força na base que tinha antes. Bom, com esse clima, porque não tem como ser outro, né? Nós vamos nos despedindo, vamos ficando por aqui. Esse boletim do AV, eu lembro a vocês que hoje tem AV News com o Flávio Dias aqui no canal. A gente está sempre... Gente, não acabou não, tá? Nosso trabalho não acabou. Tem gente mandando mensagem pra gente no direct. Isso é maravilhoso, até eu agradeço muito. Gente, não para não desiste não. A gente não tem como. Isso aqui é nosso prato de comida. O que não foi para alguns jogadores durante toda a Série B, que não trataram o Vasco como seu prato de comida, isso aqui é o nosso. Então a gente não tem como largar, a gente não tem como abandonar, tá? A gente segue por aqui, segue apurando e cobrando sim. Existem muitas teorias. Essa questão da política do Vasco, né?
difícil pra caramba, a gente é taxado por fazer simplesmente o nosso trabalho, mas a gente segue por aqui cobrando a quem tem que ser cobrado. Henrique, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui nesse Boletim do AV, cara. Eu desejo muito sucesso, sorte para você. Tá em Minas, trabalhando bastante, na cidade bem mais tranquila, saiu do fuzuê do Rio de Janeiro, mas quem sabe um dia você volta, fica mais pertinho do Vasco, né? Começa trazer de volta aquela identidade, né? Aquela coisa da Cruz de Malta realmente cravada no peito, né? E o Henrique é igual a gente, é suburbano, pô, igual a gente. Sou de suburbano de Irajá. Sou suburbano de Irajá. Meu vizinho. Henrique, volte para Irajá, então. Vamos voltar, se Deus quiser. Barreira do Vasco. É isso aí. Obrigada. Jéssica, vai ser um prazer voltar, cara. Vai ser um prazer. Meu sonho mesmo é trabalhar no Vasco um dia. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Seja cedo ou seja tarde, eu vou poder contribuir um pouquinho da minha experiência que eu ainda continuo ganhando no futebol, porque a gente nunca sabe tudo, né? Quero deixar um grande abraço para você, para o Emerson Rocha, o Flávio Dias, meu querido Flávio, meu amigo, eterno amigo, onde me acompanha minha carreira desde criança, tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Eu quero deixar aqui um grande abraço para a torcida vascaína e dizer que não perca as esperanças. Vamos ter fé que dias melhores para o Vasco virão. Pode ter certeza disso. E olha lá, rapaziada, não vamos criar violência. Tudo que a gente faz hoje reflete no amanhã. Não vamos apedrejar o clube, não vamos tacar copo no campo, não vamos fazer nada, até porque as punições não virão agora, elas virão no próximo ano. E aí a gente já começa a perder no campeonato. Se liguem nisso. Boa sorte, muito obrigado. Boa, Henrique. É isso aí. Emerson Rocha, deixa a despedida pra galera. Pede seu Emerson, que tu faz melhor que eu. Tem muita gente assistindo, mas esquece de despedidinha. Chama o pessoal já para acompanhar e tem programação no final de semana. É isso, Jéssica. Pedir o pessoal para sempre compartilhar, copiar o nosso link, colar nos grupos de WhatsApp, Telegram, porque o papo hoje foi de alto nível. Eu sei que o torcedor tá magoado, tá chateado, que a gente chegue aqui, coloque a cara e xingue 1, 2, 3. Não precisa. Tudo que o Henrique disse agora não precisa nem de xingamentos. Falou com propriedade, com tranquilidade, com seriedade, que é isso que importa. Eu sei que o torcedor tá chateado, queria que a gente fosse mais incisivo nas críticas. Não precisa. As críticas foram pontuadas aqui corretamente, do jeito que tem que ser feitas. Então, pedir para o pessoal se inscrever no canal, sempre compartilhar, ajuda bastante. E hoje tem Flávio Dias com o nosso Avenues à noite, com muitas informações, inclusive situações contratuais de jogadores, já pensando no planejamento de 2022, já começa hoje, não tem jeito. E a questão também, na questão do jogo do Botafogo de domingo, como é que vai ser, tudo que está sendo relacionado a esse jogo. Vamos ter a arbitragem paulista para esse jogo, o Luiz Flávio vai apitar o jogo, então todos os detalhes a gente vai saber no Avenues. E amanhã e domingo também vai ter programação aqui no canal e também lá no AV+. Segue o baile, vambora, que a gente vai manter o nosso trabalhinho por aqui. A gente segue, meu povo. A gente mudar. Se é aqui, ó, remando devagar. Vamos lá. Foi o que deu, não é culpa nossa, não é culpa sua, torcedor. Depois quem tem que responder por isso. E a gente fica aguardando respostas, que elas não foram dadas. Né? Essa não classificação para a Série A não foi a resposta, não. Alguém tem que dar. Um beijo, meu povo. Até a próxima. Fica com a gente aqui no canal, que daqui a pouco programação novamente. Avenues com Flávio Dias. Valeu, galera!